Bom, conforme eu me comprometi, a gente vai entrar no 127. Eu disse que o Lacan ia deixar a questão do Homem dos Lobos, né, do tempo do Homem dos Lobos, do Freud, para entrar em outra questão do tempo que era a interesse dele agora. Queremos, com efeito, tocar num outro aspecto particularmente palpitante na atualidade da função do tempo na técnica. Queremos falar da duração da sessão. Por quê? Lacan, nessa época, e já há algum tempo, vivia sendo atacado porque ele trabalhava com o tempo lógico e não com o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio. Você paga por uma sessão de tanto tempo. Acontece que muitas coisas acontecem numa sessão. E é importante que o tempo seja livre, porque quanto tempo vai durar uma sessão? Às vezes, ele pode durar muito rápido. Às vezes, pode levar muito tempo para você montar todo um cenário para que apareça a verdade, possa vir à tona. Então, na realidade, qual é o tempo? É o tempo lógico, é o tempo kairótico, é o tempo do acontecer, do cocorocó do galo, e não do Cronos, que era aquele Deus que matava os filhos. É o tempo das horas, é o tempo presente, é o tempo que tinha no Hades, é o tempo que nada, não muda nada. É isso que é o tempo do relógio. Aqui trata-se ainda de um elemento que pertence manifestamente à realidade. Por que a realidade? A realidade é o simbólico com o imaginário. Então, é uma questão do imaginário social dali daquela instituição. Ele tinha dito lá mais acima, num parágrafo mais acima que nós já lemos, o lugar do analista, ele fica entre o real e o simbólico. Por quê? Porque é ali que você faz nota analítica, é ali que você é o coro. Mesmo quando você brinca de plateia, como se fosse realidade, é só para poder voltar para o lugar do analista. E aí ele vai falar isso, pertence manifestamente à realidade, já que representa nosso tempo de trabalho e, por esse ângulo, enquadra-se numa regulamentação profissional que pode ser considerada vigente. Vocês lembram que a gente viu no variante de tratamento padrão, que é o que vinha a seguir, mas nós já vimos, que eles queriam um tratamento padrão. Como é que faz? Quantas horas, quanto não sei o quê? Como se fosse uma profissão. Eles queriam profissionalizar a psicanálise. Regulamentar, ignorando que o inconsciente é de cada um, que o tempo é de cada um e que o inconsciente, por sua vez, é atemporal. Suas incidências subjetivas, porém, não são menos importantes. Antes de mais nada, para o analista, o caráter tabu é o que é proibido de ser tocado, com que ele tem sido apresentado em debates recentes, é prova suficiente de que a subjetividade do grupo está muito pouco liberada a seu respeito. Ou seja, o grupo não pode se manifestar, tem que ficar, é um tabu falar disso. E o caráter escrupuloso, para não dizer obsessivo, aquela coisa cuidadosa, escuros, que assume para alguns, se não para a maioria, a observação de um padrão cujas variações históricas e geográficas não parecem inquietar ninguém, porque, por exemplo, na Alemanha era 1 hora, na Inglaterra, como tinha o chá, era 50 minutos, que dava uma paradinha para tomar chá. Quando Freud foi para a Inglaterra, estava muito velhinho, era meia hora, então o problema continuava no relógio. Aliás, é realmente o sinal da existência de um problema que se está tão menos disposto a abordar, quanto mais se sente quanto mais se sente que ele levaria muito longe no questionamento da função do analista. Porque o analista, vocês lembram que no variante de tratamento padrão, que é o que vem a seguir, mas não em termos temporais, ele chama de questão morcego, né?
Na verdade, o que é a posição de fato do analista? O analista é um dejeto, o analista fica lá, o analista ao mesmo tempo tem que ter uma escuta, ele tem que se encarregar daquilo, ele tem um compromisso iniciático de fazer aquela coisa andar, de fazer aquele sujeito do inconsciente falar, né? Então, mas se você começar a questionar essa liberdade de poder trabalhar com o tempo, você tem que assumir que é analista, né? Que você vai, não é um relógio quem vai te proteger, é uma circunstância de uma sessão que é completamente diferente da outra. Para o sujeito em análise, por outro lado, não se pode desconhecer a sua importância. O inconsciente, que eu já disse a vocês, é atemporal, profere-se num tom tão mais entendido, quanto menos se é capaz de justificar o que se quer dizer. O inconsciente demanda tempo para se revelar. Por isso é que eu tive que ver o caso do Homem dos Lobos. Vocês viram que o Freud ficou perdido, porque o russo católico não era judeu, era católico ortodoxo, de alta aristocracia, e ele queria falar era dele, ele queria contar as histórias dele, ele precisava contar, e ele contava a história dele pequenino, ressignificando essa história ele próprio, tentando e juntando as fantasias e tal, e o Freud vai ficando perdido, aquilo dura 4 anos, e só não dura mais porque o Freud dá um tempo. Outro caso bem atual eu recebi, nesse tempo que eu estava trabalhando com o Homem dos Lobos, várias coisas bonitinhas, legais das pessoas. Uma foi um vídeo do Roberto Carlos, que eu não conhecia, eu não vejo o Roberto Carlos, de uma música que ele fez chamada Divã. E é onde ele vai contando a história dele, e ele termina dizendo, eu venho aqui para falar disso. Então, o que ele vai fazer na análise? Ele vai falar da história dele. Então, isso é extremamente importante a gente entender. Qual a função da análise? É você contar a sua história, né? E o Homem dos Lobos, Lacan botou isso antes aí, para a gente poder chegar. O Lacan, quando vocês pegarem o Lacan, se o Lacan está falando disso, para e vai dar uma olhadinha no que ele está falando. É importante. Ele não fala por acaso. Ele é irônico, muito irônico, mas tudo é importante. E aí eu demorei para entrar no Homem dos Lobos, porque eu achei que vocês não iam gostar. Foi uma surpresa para mim que as pessoas tenham gostado. Estamos de pleno acordo, né, com a questão de que o inconsciente demanda tempo para se revelar. Isso o Lacan também está de pleno acordo. Mas perguntamos, qual é a sua medida? Será que é do universo da precisão, para empregar a expressão do senhor Alexandre Poiré? O Alexandre Poiré era um filósofo do século XX. Ele era francês, mas ele era de origem russa. E ele escreveu sobre a história e a filosofia da ciência. É um epistemólogo. Ele nasceu em 29 de agosto de 1892 em Taganrog, na Rússia. E ele morreu em 28 de abril de 1964 em Paris. Ele era da ele fez a Universidade de Göttingen, fez lá, estudou lá. E acho que deu aula lá, pelo que eu entendi. Alemanha, isso. Ele foi influenciado por Georg Wilhelm, por Friedrich Hegel, por Edmund Husserl e por Gaston Bachelard. Não é pouca coisa, daí poder fazer epistemologia. E Lacan está citando um epistemólogo. Não se esqueçam que Lacan tinha dentro dos seminários dele gente de toda natureza, filósofos, linguistas, essas coisas, né? Sem dúvida, vivemos nesse universo, mas seu advento para o homem é de data recente, já que remonta exatamente ao relógio de Huygens,
Eu não falei na época para vocês, mas o relógio do Huygens é que ele inventou o relógio que faz o pêndulo. Por que eu não falei? Porque o Huygens foi um homem muito importante. Ele falou de ondas, ele falou, ele extremamente, ele fala da refração, ele fala da reflexão, ele fala da teoria das probabilidades, ele trabalha com a refração da luz, ele fala das ondas, ele vai falando que as ondas vão formando ondas. Então eu quis que vocês conhecessem o Huygens, por isso é que eu não falei que era o relógio. Mas o relógio é porque ele inventou o relógio do tempo. Ou seja, ao ano de 1659. E o mal-estar do homem moderno não indica precisamente que tal precisão seja para ele um fator de libertação. Essa precisão do tempo não liberta o homem moderno. Esse tempo da queda dos graves, será ele sagrado como correspondente ao tempo dos astros, tal como instaurado no eterno por Deus, que, como nos disse Lichtenberg, reordena nossos quadrantes solares? O Lichtenberg se chamava Georg Christoph Lichtenberg, era filósofo, escritor e matemático alemão. Ele foi o primeiro professor de física experimental. Ele viveu de 1º de julho de 1742. Ele nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Ober-Ramstadt, e morreu em 24 de fevereiro de 1799 em Göttingen, na Alemanha. E ele era também da Universidade de Göttingen, como o Poiré. Quem sabe tenhamos ideia melhor disso ao comparar o tempo da criação de um objeto simbólico com o momento de desatenção em que o deixamos cair. Porque a gente está trabalhando com objetos simbólicos, com a fala. Nós somos seres da linguagem. Nós trabalhamos por conta desses seres da linguagem. Que história é essa de marcar tempo? Como quer que seja, se o trabalho de nossa função durante esse tempo continua problemático, cremos ter posto em evidência suficiente a função do trabalho no que o paciente nele realiza. Esse tempo que é lógico, a importância é o que o paciente, o sujeito, o paciente aí no caso, que nem tão paciente ele é bastante impaciente até às vezes, mas enfim, ele é o sujeito que vem ao consultório, é um analisante, e ele realiza, ele precisa de um trabalho. Qual é o trabalho dele? É fazer nascer, surgir de dentro dele o je, né? Aquele que a gente já viu lá no estágio do espelho que nasce lá, né? Mas a realidade desse tempo, seja ela qual for, assume a partir daí um valor local, o de um recebimento do produto desse trabalho. A questão está no dinheiro. Então, mas você ficou só 20 minutos e eu paguei X, Zequinha fica 50 minutos e paga X também, isso não é justo. E os analistas argumentavam também isso, como que você vai cobrar? Acontece que quem foi cliente do Lacan, como Jamil, por exemplo, ele fala no livro, Lacan era capaz de fazer entrevistas de 1h30, e aí ele cobrava quanto? Ele nem cobrava a primeira consulta, a primeira entrevista. Então, quer dizer, é um uso que o Lacan está começando a denunciar aqui. A gente vai parar aqui. Esse parágrafo é 127, 128, 129, 130, 131, 132, eu acho, tá? E nesse caso a gente vai para o 133, pelo que eu estou entendendo.